Você sabia que mesmo trabalhando mais, ganhando mais, você pode estar ficando mais pobre? Essa é a realidade de milhões de brasileiros, e o maior culpado disso é a inflação. Mas o que pouca gente sabe é que ela pode ser utilizada a seu favor, com método e estratégia. Seus investimentos estão mesmo protegidos da inflação ou eles estão desvalorizando todos os dias sem você perceber? Antes de falar sobre como se proteger, vamos falar um pouquinho sobre o que é a inflação. A inflação é o aumento contínuo do preço dos bens e dos serviços de uma economia ao longo do tempo. Isso significa que ao longo do tempo o poder de compra do dinheiro diminui. Ou seja, você precisa de mais dinheiro hoje para comprar os mesmos bens e serviços de antes. Quando você percebe que o carrinho de supermercado começa a custar mais do que há um ano atrás, isso é a inflação agindo diretamente no seu dia a dia. Por exemplo, se a inflação é 10% ao ano e você deixa R$ 1.000 parados, com esse mesmo valor, ao final de um ano, você compra R$ 900 em produtos e não 1.000. Ou seja, o seu valor não diminuiu no extrato, mas ele compra bem menos do que antes. Isso é perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Mas, Caio, de onde vem a inflação? Existem basicamente 4 causas clássicas. A primeira delas é a inflação de demanda, que é quando o consumo cresce mais do que a produção. Imagine uma Black Friday onde todo mundo corre para comprar uma mesma TV. Tem mais gente querendo comprar e menos quantidade disponível em estoque, o preço dessa TV tende a subir. E isso é a inflação de demanda, que é quando a procura por produtos e serviços cresce, mas a oferta não acompanha no mesmo ritmo. Ou seja, quando a demanda agregada supera a capacidade produtiva da economia, os preços tendem a subir. E isso é comum acontecer em momentos de crescimento acelerado da economia, ou com incentivos excessivos a consumo, como o crédito farto ou o aumento dos gastos públicos. A segunda é a inflação de custos, que é quando produzir fica mais caro. Agora, imagine que o preço do combustível suba, os fretes fiquem mais caros e o preço do pão sobe. Tudo isso porque o custo do transporte do trigo ficou mais caro. Isso é a inflação de custos, que é quando os insumos utilizados na produção sobem e os produtores tendem a repassar isso para o consumidor final. Ou seja, se os preços de matéria-prima, energia, salários, câmbio sobem, isso aumenta o custo de produção. Como resposta, as empresas acabam aumentando os preços para manter a margem de lucro, assim gerando inflação, mesmo que a demanda esteja estável. E a terceira é a inflação inercial, que é o efeito psicológico e automático do passado. Imagine que todo ano o aluguel sobe porque sempre subiu. Mesmo sem motivo real, os preços continuam aumentando porque é de costume. Isso é inflação inercial, quando os preços são ajustados à inflação passada, gerando um efeito de bola de neve e um aumento contínuo. Essa terceira é comum em países com inflação alta. As empresas antecipam esses aumentos e aplicam reajustes automáticos, com base em índices passados. Isso mantém a inflação viva, mesmo sem nenhuma pressão sobre os custos ou sobre a demanda que vimos anteriormente. A quarta é a inflação por expansão monetária, que é quando o governo imprime mais dinheiro. Imagine que o governo decide emitir mais dinheiro para pagar suas dívidas. Parece uma solução fácil, né? Mas o efeito é o seguinte: tem mais dinheiro circulando, mas a quantidade de bens e serviços continua igual, e o resultado é que tudo fica mais caro. Isso é inflação por expansão da base monetária. Ou seja, quando o Banco Central aumenta excessivamente a base monetária, colocando mais dinheiro na economia sem que haja um aumento real na produção, o valor do dinheiro cai. Isso ocorre por causa do princípio básico de oferta e demanda. Mais dinheiro e a mesma quantidade de bens, os preços sobem. Essa prática foi comum em casos extremos como Argentina, Venezuela, Zimbábue, levando à hiperinflação. Na escola austríaca, imprimir dinheiro descontroladamente é uma das maiores críticas ao intervencionismo estatal. A inflação não é apenas um número, é praticamente uma política econômica disfarçada. Na pandemia, os Estados Unidos imprimiram trilhões de dólares para estímulos, e o resultado, a inflação disparou até mesmo lá. Agora que você entendeu um pouco sobre a inflação, vamos entender como ela destrói os seus investimentos. Quando dizemos que a inflação destrói os seus investimentos, é porque ela corrói o seu poder de compra real. Mesmo que os seus investimentos estejam rendendo, eles podem estar rendendo menos do que os preços que estão subindo. Por exemplo, se você investe 10 mil com 5% de rendimento ao ano e a inflação é de 6%, você perdeu 1% de poder de compra. Este é o chamado rendimento real, que é o que realmente importa. E a rentabilidade real é calculada da seguinte forma: é a rentabilidade nominal menos a inflação do período. E o pior de tudo é que muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança e ela quase
quase sempre perde para a inflação. A boa notícia é que você pode se proteger da inflação e até mesmo utilizar ela a seu favor. E as estratégias são basicamente utilizar investimentos que protegem da inflação, como o Tesouro IPCA+, que garante uma rentabilidade acima da inflação, por exemplo, IPCA mais 7% ao ano. CDBs atrelados ao IPCA, que são parecidos com o Tesouro, mas com retornos, prazos e riscos variados. Nós também podemos ter ações de setores resilientes, como o setor de energia, alimentos e bancos. Essas empresas conseguem manter as suas margens mesmo com os preços subindo. Por isso, ajudam a blindar o seu patrimônio contra a inflação. E fundos multimercado, com mandatos flexíveis. Sempre compare o rendimento real das opções de investimento. Esses investimentos crescem junto com a inflação e você mantém ou até melhora o seu poder de compra ao longo do tempo. E se você quiser se aprofundar em algumas estratégias, a gente tem vídeos aqui no canal explicando tudo em detalhes. Vale a pena conferir depois. E vamos para o checklist do investidor inteligente. Agora é hora de aplicar o que você aprendeu. Responda mentalmente esse checklist e veja se você está no caminho certo. Seu investimento rende acima da inflação? Você já conhece o Tesouro IPCA+, e outros indexados? Você sabe o que é rendimento real? Você tem uma reserva protegida da corrosão inflacionária? Se você respondeu não para qualquer uma delas, é hora de agir. Agora que você entendeu como se proteger da inflação e até utilizar ela a seu favor, não tem mais desculpa para ficar parado. Quem perde para a inflação está trabalhando de graça para o sistema, mas você pode mudar esse jogo. Se você quer proteger o seu patrimônio e investir com inteligência, esse canal é para você. Curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo que precisa entender como a inflação funciona e se inscreve no canal Riqueza com Método. Toda semana conteúdo novo para te ajudar a investir com clareza, segurança e estratégia. Vem comigo!